Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso primeiro resumão semanal de Geometria Analítica. Bom, para a gente começar a brincadeira, né, a gente precisa definir o que é o objeto mais básico, né, que a gente vai trabalhar, que são os vetores, tá certo? Mas antes disso, a gente precisa dizer onde esses vetores vão morar, né? Então, a princípio, vamos dizer que eles vão morar no espaço tridimensional. Tá? Em geral, alguns livros costumam representar por esse e ao cubo ou r ao cubo, né? E aí a gente vai estar olhando por pontos ali dentro, né? Então, por exemplo, a gente vai escolher dois pontos, né? E antes da gente falar de vetores, né, a gente vai estar definindo o que são segmentos orientados, né? Que nada mais nada menos que são setas, né, dado por dois pontos no espaço, onde um ponto vai ser a origem dessa seta, desse segmento orientado, e o outro ponto vai ser a extremidade. Ok? Beleza. Então, dessa forma, a gente consegue definir segmentos orientados. Na verdade, a gente representa esses segmentos orientados da seguinte maneira, né? Como sendo o par AB, né? Dessa forma, fica claro que o elemento que está à esquerda aqui, né, vai ser a origem, e esse outro elemento que está à direita, né, que segundo a coordenada, né, vai ser a extremidade. Tá certo? Bom, e além disso, né, a gente também pode estar escrevendo AA, né, para representar o que seria o segmento orientado nulo, né? Que seria somente um ponto que começa e termina nele mesmo. Tá certo? Bom, o que acontece é o seguinte, né? Agora, para a gente percorrer a definição de vetores, falta a gente bolar uma maneira de comparar dois segmentos orientados por meio de o que significa esses dois segmentos orientados ter a mesma direção, o mesmo comprimento, né, e o mesmo sentido, tá certo? Bom, resumidamente, já que o foco aqui é um resumo, né, a gente vai dizer, né, que os segmentos orientados AB e CD possuem o mesmo comprimento, né? Se acontecer o quê, né? Se acontecer o que a gente espera, né? Se quando a gente olhar, ao invés de olhar o segmento orientado, a gente olhar somente o segmento AB e o segmento CD, tá? Lembrando que essa notação aqui, ela representa o segmento, né, sem estar orientado. Quando a gente olha somente o segmento, né, sem a flecha, eles possuem o mesmo tamanho. Ou o mesmo comprimento, né? Tá certo? Então, olhando somente os segmentos, né? Certo? Ok. Bom, caso a gente tenha novamente, né, dois segmentos orientados, né? No caso aqui AB e CD, a gente diz que eles possuem a mesma direção se acontecer o quê, né? Se
o segmento AB, né, é paralelo ao segmento CD, tá certo? Então você tem o segmento AB e você tem que o segmento CD ele é paralelo ao AB, tá? Ok. Por último, né, vamos supor que o A e o B que o segmento orientado AB e CD possuem mesma direção. Certo? Então você tem dois segmentos aqui, né? O AB, dois segmentos orientados, né? E o CD, né? Então eles possuem a mesma direção. Aí o que vai acontecer, né? A gente vai dizer que AB e CD possuem mesmo sentido se acontecer o quê, né? Se quando a gente pegar o segmento AC e o segmento BD, eles não se cruzam, ou seja, a interseção deles é vazia, tá? Então, se caso esses dois segmentos aqui, o AC e o BD, eles não se cruzarem, então significa que AB e CD possuem mesmo sentido. Porque o que acontece, né? Se caso não possuísse o mesmo sentido, tipo, se fosse o AB apontando para lá, né? E o CD apontando para o sentido oposto, então quando a gente tomasse, né, o segmento AC e o segmento BD, né, a gente ia ter uma interseção, né, eles iam se cruzar. Tá? Então nesse caso, né, caso contrário, os dois segmentos possuem sentidos opostos, tá? Ou sentidos contrários, tá certo? Beleza, mas aí no caso, o que acontece, né? Nesse caso, eu tomei dois segmentos que possuem a mesma direção, só que diferentes, né? Porém, a gente poderia ter o caso em que esses dois segmentos possuem a mesma direção, só que são concorrentes, né? Tá um em cima do outro. Então, poderia, por exemplo, estar nessa situação, né? Que você tem um segmento orientado AB aqui e um outro segmento orientado CD aqui, tá? E quando a gente está nesse caso, opa, eita, voltou. Nesse caso, o que acontece, né? A gente não consegue construir aqueles dois segmentos, né? Então, para isso, como é que eu falo que eles têm o mesmo sentido, né? Para isso a gente precisa construir algo auxiliar, né? Então a gente pega um ponto A' fora, certo? E usando o axioma das paralelas, né? Que diz o quê? Que dado uma reta e um ponto fora da reta, passa uma única reta por esse ponto que é paralela à reta dada, eu consigo traçar essa reta paralela. E aí o que eu consigo fazer também? Eu consigo pegar um ponto B' de maneira que eu consigo criar esse segmento orientado, né, que tem o mesmo sentido que esse segmento AB,
porém diferente. Tá certo? Aí, agora a gente faz o seguinte, a gente compara se tem o mesmo sentido ou não o segmento CD com o segmento A', perdão, aqui é B', tá? E B', tá? Se caso o segmento CD tiver o mesmo sentido que o segmento orientado A', B', então significa que o CD tem o mesmo sentido que AB, tá? Então aí é só você fazer aquela análise, né? Aí você pega esse segmento aqui e verifica se ele cruza com esse segmento aqui. Se não cruzar, é porque possui o mesmo sentido, né? Porque o CD possui o mesmo sentido que AB. Aí caso contrário, né? Aí você tem que eles possuem sentidos opostos. Tá certo? Muito bem. Então, com isso, a gente pode dizer o seguinte, né? A gente pode definir o que significa um segmento orientado ser equipolente, né, a um outro segmento orientado, tá? Então dizemos, né, que AB é equipolente a CD. Então aqui você fala que é equipolente, né, esse símbolo. Se acontecer o quê, né? A primeira coisa é ambos serem não nulos, né? Certo? Então, ambos não nulos. E a outra situação é o que, né? É que possuem mesmo comprimento. Direção e sentido. Certo? Então, feito isso, a gente tem que eles são equipolentes. Tá certo? Ok. Então, o que acontece é o seguinte, né? Que se você pode ter vários vetores, né? Posicionados nos mais diversos lugares do espaço, né? Se eles possuírem a mesma direção, comprimento e sentido, então todos eles vão ser equipolentes entre eles, né? Então, esse aqui vai ser equipolente a esse aqui vai ser equivalente a esse equivalente a esse, e assim por diante, né? Tá? E aí, beleza, né? Então, o que acontece, né? Seria interessante, né? Já que eles são indistinguíveis, né, desse ponto de vista, né? De ter a mesma direção, módulo e sentido, mesma direção, comprimento e sentido. Então, será que tem um jeito esperto, né, de eu representar todos eles de uma única maneira? Bom, a gente pode partir do seguinte ponto de partida, né? Vamos considerar um segmento orientado fixado a B. Certo? Bom, vamos chamar de classe de equipolência classe de equipolência de AB o conjunto de todos os segmentos orientados que são equipolentes a AB.
certo? Então, beleza, né? Então, vamos supor o seguinte, né? A gente tem a classe de equipolência, né? Vamos dar um destaque aqui. Tá. Aí, então, imagina que a gente tem a seguinte situação, né? Beleza, né? Eu tenho aqui um AB, um CD, um EF e assim por diante, né? E, sei lá, vamos colocar um último aqui, né? Um GH. Tá certo? Bom, aí o que acontece, né? Aqui é o seguinte, eu posso escolher, por exemplo, esse segmento orientado para ser o representante, né, dessa classe de equivalência, de equipolência, desculpa. Tá? Só que aí a pergunta é o seguinte, né? Se eu escolher, por exemplo, esse outro aqui como representante, vai fazer diferença? Porque olha só, se eu escolher esse aqui como representante, significa o que significa escolher como representante? Que eu estou escolhendo, eu estou pegando o conjunto de todos os segmentos orientados que são equipolentes, né, a esse segmento AB. Ou seja, então esse faz parte do conjunto, esse faz parte do conjunto e esse também faz parte do conjunto e todos os outros, né, que possuem mesmo direção, comprimento e sentido, tá? Inclusive ele mesmo está dentro do conjunto. Agora vamos olhar aqui esse aqui circulado em laranja, né? Se eu olhar a classe de equipolência, né, desse segmento orientado, então eu estou olhando para o conjunto de todos os segmentos que possuem mesmo comprimento, direção e sentido que esse. Então esse possui, esse possui, esse possui, esse aqui também possui e todos os outros, né? Então com isso a gente pode concluir o quê? Né? Que o conjunto das classes de equipolência desse segmento orientado é o mesmo conjunto da classe de equipolência desse segmento orientado também. Então, no fim das contas, não faz diferença a gente escolher quem é o representante da nossa classe de equipolência. Como não faz diferença, então a gente pode pegar um representante, né, e escrever a seguinte definição de vetor. Então vamos lá, ó. Aqui temos o seguinte, então um vetor para a gente vai ser o quê? Né? Um vetor é uma classe de equipolência, né? Vai ser essa classe, vai ser esse conjunto, né, de vetores, né? De vetores não, um conjunto de segmentos orientados. É uma classe de equipolência, tá? De segmentos orientados do espaço, tá bom? Então, no caso, o que acontece? Ó? Se eu pegar esse segmento orientado, o vetor correspondente a esse segmento orientado eu vou chamar de AB e vou colocar essa flechinha aqui em cima, né? Então isso aqui representa o que? O conjunto formado por todos os segmentos orientados que são equipolentes a AB, tá certo? Então a gente tem um negócio interessante que é o seguinte, né? Nesse caso aqui de cima, se eu tomar esse GH e escrever com a flecha aqui em cima, então esse vetor vai ser exatamente igual a esse vetor, né? Porque eles são representantes diferentes, mas da mesma classe de equipolência. Tá certo? Ok, e aí a gente consegue representar, né, de outras maneiras também, né? Que mais adiante a gente vai ver que a gente consegue representar subtraindo, né, um ponto de outro. A gente consegue representar também o vetor com letras minúsculas, né, sem mencionar o representante. E por aí vai, tá? Muito bem. Aí temos algumas observações, né, para fazer com
com relação aos vetores, né? Então, a primeira coisa é que a gente tem um vetor nulo, que a gente pode chamar de 0 com a flecha em cima, ou AA, ou BB, né? Só repetindo a mesma letra, né? Já que a gente viu que isso aqui representa somente um ponto, tá? A gente tem que se o o vetor U é paralelo, né, ao vetor V, se acontecer o seguinte, né, aí a gente pode escrever isso aqui dessa maneira, né, se acontecer o que, né, se o representante do vetor U for paralelo ao representante do vetor V, né, e aí tanto faz o representante, né, porque todos eles vão ter a mesma direção, né. A gente tem também que a gente chama de norma do vetor V, ou comprimento, né, ou módulo, né, a gente representa dessa forma. Tá certo? A gente representa dessa forma, né, que é o que, né? Isso aqui é o comprimento, né, de algum representante dele, tá? Também em alguns livros, né, costuma aparecer dessa forma aqui também, né, mas é a mesma coisa. Então, o que é a norma ou o comprimento do vetor? É o comprimento de algum de seus representantes, né, já que todos eles possuem o mesmo comprimento, tá? E se caso a norma do vetor for 1, a gente diz que ele é unitário. Perfeito. Unitário. Beleza. E por último, né, a gente tem um vetor ser oposto a outro, né? Então, o vetor BA, a gente diz que ele é oposto ao vetor AB. Tá? Porque basta observar, né, que, por exemplo, se a gente pegar o representante desse vetor como sendo esse segmento orientado, então o representante desse daqui vai ser basicamente esse daqui, só que com o sentido invertido, né? Então começa no B e termina no A. Tá? Beleza. A gente também costuma indicar BA como sendo menos AB, né? Também é comum aparecer assim, tá bom? Assim como se a gente tiver o vetor U, a gente costuma identificar, né, o oposto dele, mesmo sem a gente conhecer um representante, né, sem explicitar um representante dele, né, a gente representa o oposto dele como colocando esse menos na frente. Beleza? Então tá bom, uma vez que a gente conseguiu definir vetores, né, a gente agora consegue definir o que seria a soma de vetores, né, o que seria um vetor somado por outro. Né. Então, a gente vai fazer o seguinte, né, se eu pegar dois vetores, U e V, a gente vai definir a soma deles do seguinte sentido. Então, nesse caso, eu vou supor que... Acho que só para ficar um pouco mais claro, né, que esse é o tipo de caso que eu acabei não falando na sala de aula, né? Mas vamos fazer o seguinte, ó. Suponha que U e V, eles
vamos ter dois casos aqui. Vamos supor que eles ambos não são nulos, né, para a gente não ter o problema de somar coisa que não vai interferir em nada, né? Mas vamos supor que eles... Então tem o primeiro caso, né, que vai ser eles não possuem mesma direção, vai. Ou seja, eles não são paralelos. Vamos colocar assim, ó, não são paralelos. Bom, se eles não são paralelos, então a gente poderia representar eles assim, né? Tipo, como sendo um AB. Eu vou escolher esse AB para representar o meu vetor U. E aí a gente faz o seguinte, eu vou escolher a origem, né? Porque vamos supor que o U ele tenha, sei lá, ele seja assim e o meu V seja assim, né? Vamos supor que o V é algo assim. Ixi, piorou o negócio aqui. Então esse aqui é o meu U e o meu V é algo assim. Tá? Aí eu vou escolher um representante dele com origem no B. Então, se tem origem no B, ele vai ser algo que vai subir aqui, né? Vai ter um pontinho C. Então, quando os dois vetores eles não são paralelos, eu defino a soma como sendo esse vetor resultante aqui do fechamento desse triângulo. Então, a soma, né, U mais V, vai ser igual ao vetor AC. Tá certo? Ok, então aí também tem como você usar a regra do paralelogramo, né, que seria praticamente a mesma coisa que isso, só que aí você meio que escreve o V para cá, né, e vai dar a mesma coisa, aí tá com mais detalhes nas notas de aula. E aí a gente tem um outro caso, né, o que acontece quando esses vetores são paralelos, né? Então se U é paralelo a V, então o meu U ele vai ser algo assim, né? E o meu V ele vai ser algo assim. Vou diminuir o tamanho aqui do U. Então, como é que seria a soma entre eles, né? Aí aqui basta você fazer o seguinte, né? Basta somente você pegar um representante aqui do vetor U, que eu vou chamar aqui um segmento orientado, né? Que representa o vetor U, e pegar um representante que representa o vetor V, novamente, mesma coisa, com origem aqui no ponto B. Tá? Então, esse aqui é o nosso vetor U, é um representante do vetor U, e aí eu vou pegar o representante do vetor V aqui. Tá certo? Então, a soma vai ser o quê? Aí vamos supor que ele está aqui no C. Então, não é a mesma coisa, né? U mais V, nesse caso aqui, vai ser o vetor AC novamente, né? Só que A aqui e o C aqui. Aí você pode até imaginar, né? Ah, isso aqui é como se fosse um triângulo, né? Só que, tipo, um lado é esse, o outro lado é esse, e o terceiro lado é isso aqui tudo, né? Só que aí, no caso, ele não... é um triângulo bem achatado, no caso, né? Dá pra ver assim também, tá bom? Mas aí eu preferi, tipo, colocar dessa forma, né? Pra gente ficar mais fácil de enxergar, tá? Beleza. Aí a gente tem um outro caso também, né? Que seria o seguinte, beleza, a gente tem que eles são paralelos, né? Mas poderia ter o caso, né? Em que eu tenho U para cá, né? E o V para cá, né? E aí, como é que a gente faz? Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar o representante aqui do U. Aí você vai fazer assim, ó, você vai pegar o representante do V
só que ele começando no B de novo. Olha só, no final dá certinho também. Porque olha só, aí coloca C aqui. Então o vetor que eu vou pegar aqui vai ser o AC de novo. Que olha só, que vai dar a sobra aqui. Que é como se eu tivesse pego isso aqui e cortado aqui e pego a sobra. Só que nem precisa de falar de sobra nem nada, né? Basta você falar dos pontos aqui que dá certo também. Então, olha só que interessante, viu? Como que as coisas funcionam bem, assim. Muito bom. Então, beleza. Aí, a gente viu, né, que satisfaz algumas propriedades também, né? Que aí tem a propriedades que são semelhantes a propriedades que os números satisfazem, né? Que a gente viu, né, com um pouco mais de detalhes na aula, né, que satisfaz a propriedade da comutativa, né, que significa o quê? Que se você pegar U mais V é igual a V mais U, para qualquer dois vetores, né, que você escolher. Então, essa aqui é a propriedade da comutativa, né, comutatividade. Vale a associatividade também, ou associativa, né, que se você pegar 3 vetores e somar, meio que não importa a ordem, né? Então você pode ir por esse lado, ou você pode começar somando o... Aqui é V, viu, gente? Você pode começar somando o V com o W também. Tá? Então aqui a gente tem a associatividade. Maravilha! Aí depois a gente tem a existência do elemento neutro, né? Ou seja, existe um vetor, que é o vetor nulo, né? Quando você soma, ele não faz diferença, né? Tá? E vale o contrário também, né? E, finalmente, temos o vetor que é o elemento oposto, né? Então, dado um vetor U, vai existir um vetor V, tal que quando você soma U com V, vai dar o vetor nulo, tá? E esse V aqui, a gente costuma chamar ele de menos U, né? Como a gente viu lá atrás, né? Então, quando você pega o vetor U e soma com o oposto dele, isso aqui dá zero, né? Beleza? Então é isso, né? E por fim, a gente definiu o que é a multiplicação, né, de um vetor por um número real, né? Então você tem um número real aqui, que eu vou chamar de A, só para ficar diferente do que a gente fez, que eu chamei de alfa ali, né? Ah, vou colocar alfa, vai, não vou deixar diferente não, é melhor deixar igual. Então eu tenho aqui um número real, né? E tenho um vetor, né? Que a gente chamou de V3, o espaço dos vetores, tá? E aí a gente define, né, a multiplicação, isso aqui que vai ser um vetor, da seguinte maneira, né? Que vai ser... Que aí tem algumas considerações que a gente tem que fazer, né? Que se alfa foi... que é só o número alfa, né? Se alfa for igual a zero, ou o vetor for o vetor nulo, então a gente tem o que, né? A gente tem que alfa v é igual ao vetor nulo, tá? Beleza, e se caso isso não acontecer, né? Se caso... Porque aqui, se um ou outro for nulo, né? Se ou o número for zero ou o vetor for nulo, então quando a gente fizer a multiplicação, a gente diz que essa multiplicação é igual ao vetor nulo. Tá? É razoável a gente pensar nisso, né? Então, se caso alfa for diferente de zero, então vamos ver o outro caso. O que sobra? Né? O outro caso é se alfa é diferente de zero e v, o vetor v é diferente do vetor nulo,
Então, temos o seguinte, temos que a primeira coisa é que alfa vezes v vai ser paralelo, né, ao vetor original. Porque a ideia é o quê? Né? Que esse número ou ele vai esticar o vetor ou ele vai encolher, né? Mas a direção não vai mudar. Tá? Aí o B, o que, que o alfa vai fazer agora nesse caso? Né? Alfa V, essa multiplicação aqui e o vetor original, eles vão ter o mesmo sentido se o alfa for positivo. Tá? Se alfa maior que zero. E sentidos opostos? Se o alfa for negativo, né? Então, tipo, a gente tem isso, né? Que se o alfa for positivo, ele vai aumentar para um lado, se o alfa for negativo, ele vai aumentar para o outro lado, tá? E agora é o que realmente diz, né? Que de fato estica ou encolhe o vetor, né? Que é o seguinte, quando você pega a norma da multiplicação, isso aqui é igual a quê? Né? Ao módulo do número, né? Ou seja, quanto que o número vale, né? Vezes a norma do vetor. Então isso aqui significa o quê? Né? Significa a seguinte coisa, ó, por exemplo, se você tem esse vetor aqui, que eu vou chamar de vetor V, e você tem que alfa é igual a 2, então o módulo de alfa é 2, né? Perfeito, o módulo de alfa é 2. Então, quando você calcula a norma disso daqui, isso daqui vai virar isso aqui, ó. Tipo, isso aqui vai ter o dobro, né? Do tamanho do V, né? Por quê? Porque quando você calcula a norma disso daqui, vai ser o quê? Vai ser a norma disso que é 2, V vai ser o módulo disso, né? O tamanho disso que é 2, que multiplica o tamanho disso que é esse, né? Tá? Então, por isso que vai ter esse tamanho. Tá? Então, aí você tem vários exemplos, né? Que, por exemplo, se o alfa fosse menos, sei lá, se eu tivesse um beta aqui sendo menos 3, então aí inverteria o sentido e triplicaria o tamanho do vetor. Tá? Então, aqui seria beta que multiplica V. E assim por diante, né? Se for um número, por exemplo, fracionário pequeno, né? No caso, se for um número pequeno que está entre 0 e 1, por exemplo, meio, e eu pegar e multiplicar gama vezes o vetor V, então isso aqui vai ser metade, né, do que foi aquilo ali. Tá? Porque vai ser meio, né, vezes o comprimento desse vetor. Beleza, gente? Até aqui tranquilo, né? Aí depois, né, você vai ter algumas propriedades que não deu tempo de falar na aula, né, que vai serem satisfeitas também, que lembram propriedades de multiplicação envolvendo números reais, por exemplo, né? Que aí você vai ter que vai valer essa distributiva, né? Que se você pegar isso daqui, você consegue fazer a propriedade do chuveirinho. Tá? Se você pegar, você consegue fazer esse outro tipo de distributiva também, né? Aqui a gente distribuiu o número por dois vetores, agora a gente também consegue distribuir dois números com relação a um vetor, né? Que aí fica assim. Tá? A gente tem um elemento neutro da multiplicação, né? Que é o número 1, né? Que se você pegar o 1 e multiplicar por qualquer vetor, vai ser o próprio vetor, né? Porque não vai aumentar e nem diminuir o tamanho dele, né?
E você também tem que vale uma associatividade meio misturada, né? Que se você colocar alfa, beta e o V aqui, tá? Então você tem alfa, beta e V aqui também, né? Você pode escolher ou multiplicar primeiro pelo beta e depois por alfa, ou multiplicar alfa por beta primeiro e depois pelo vetor, né? Que não vai fazer diferença, tá bom, gente? Aí depois vocês dão uma conferida nas notas de aula, que aí alguns desses itens, né, eu dou uma explicação intuitiva, né, envolvendo figuras, como eu fiz na aula de hoje. Tá bom, gente? Então é isso. Então, se cuidem e até uma próxima.